Bom dia pessoal. Bom dia. 85º dia, 85º dia da nossa caminhada aí. Hoje é dia 15 de abril de 2026. Importante começar até citar algumas datas e alguns dias, porque isso nos mostra a constância que nós estamos tendo aí e que nós vamos manter. Em nome de Jesus, nós vamos manter. Hoje a palavra nos lembra de algo que é de suma importância para todos nós e foi muito importante na construção de Israel. Deus vê, cuida e preserva cada detalhe daquilo que faz parte do seu plano. Sim. Se às vezes olhamos para a nossa história e pensamos que algumas partes são pequenas demais, são até apagadas demais, ou sem importância, a mensagem de hoje nos mostra que Deus trabalha com cuidado, com fidelidade e com propósito, mesmo nas partes que muitos não enxergam, ou que nós não percebemos. E antes de entrarmos na nossa leitura de hoje, e mais uma vez agradecendo ao Pai por esse momento de qualidade, esse tempo de qualidade com todos vocês, vamos fazer a leitura e vamos fazer primeiro a nossa oração. A nossa oração que é que nos fortalece, que nos dá uma direção, que nos proporciona, sim, ter uma visão clara daquilo que Deus está preparando para nós no dia de hoje. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos, Pai amado, venho a, venho a Ti em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Obrigado por mais esta manhã, obrigado por mais um dia e obrigado por mais essa oportunidade de começar o dia na Tua presença, Pai. O quão é maravilhoso ter a Tua presença, ter a Tua direção, ter a Tua companhia em tudo aquilo que nós vamos fazer, Pai. Sabemos sim que tudo que vemos a fazer ao longo do dia, Pai, tem uma direção do Senhor. Que nesse momento eu peço ao Senhor que nos ensine a perceber o teu cuidado na nossa história. Muitas vezes olhamos só para o que falta, para o que doeu ou para o que parece pequeno demais. Mas o Senhor vê tudo com propósito, com cuidado e com fidelidade. Ajuda-nos a valorizar aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Ajuda-nos a viver com consciência, responsabilidade e confiança em Ti. E que essa palavra encontre espaço em nós e nos alinhe por dentro, principalmente porque sabemos o quanto o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E essa palavra cuidado, ela, para mim, na preparação do material e, consequentemente, no que nós vamos falar, ela tem outra, vamos chamar assim, outra conotação. É porque o cuidado, e esse cuidado não é um cuidado somente do olhar o risco, de olhar o perigo, é o cuidado do carinho. Tá? E o quão é grande o carinho, o amor que o Pai tem por nós. E que nós possamos, sim, ter certeza desse cuidado dele, porque isso deveria, talvez seja a palavra certa, deveria nos dar mais confiança, né? Porque sabedores nós somos do cuidado do Pai, mas algumas vezes nós desconfiamos, desconfiamos de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, né? Porque os momentos de lutas, isso eu sei que acontece, porque acontece também aqui do meu lado também, dos desafios, mas eu tenho a convicção que cada dia que nós estamos assim, nessa constância que nós vemos aí desde o dia 21 de janeiro, ele com certeza vai nos deixar muito mais consciente do cuidado que o Pai tem conosco. Isso nós vamos ler nesses 4 blocos que nós vamos falar hoje, cujo tema, e olha o tema é importante também, porque ele já traz uma direção. Histórias que edificam a fé. E isso está suportado pelo primeiro livro de Crônicas, capítulo 7 a 9. E vamos lá, já passamos pela nossa oração de abertura, o quanto nos fortalece, mas indo agora para o primeiro bloco,
Antes de ir para o primeiro bloco, só fazer uma pequena introdução do tema Histórias que Edificam a Fé. O texto de hoje vai nos mostrar que Deus observa, protege e prepara cada detalhe para que seu plano seja cumprido. E qual o plano que Deus tem para nós? Qual o plano que Deus tem para você, tem para mim, ou tem para aqueles que Ele criou? Ou seja, para todos nós. Então, vamos agora para o primeiro bloco. Nos capítulos 7 a 9 de primeiro livro de Crônicas, vemos a continuidade das genealogias, destacando as tribos de Isacar, Benjamim e outros descendentes de Israel. Essas listas não são apenas registros históricos, mas testemunhos da providência e da fidelidade de Deus. Cada nome representa uma vida guiada, protegida e incluída no grande plano divino, mostrando que Deus não esquece nem ignora nenhum detalhe de sua criação. A tribo de Benjamim, por exemplo, nos mostra que, mesmo sendo menor e mais vulnerável em número, sua história teve um papel essencial na trajetória de Israel. Sim, esse primeiro bloco, o texto apresenta a continuidade da genealogia. Nós falamos ontem também, no dia 14, né? Falamos sobre somente a tribo de Judá, mas nesse momento, olhando esse primeiro bloco, nos mostra descendentes, tribos e histórias que, à primeira vista, podem parecer apenas registros, mas revelam a providência e a fidelidade de Deus. Na leitura da Bíblia, principalmente nesses capítulos do primeiro livro de Crônica, é imensa a quantidade de nomes. Claro, são nomes israelita, que muitas vezes nós não temos costume de ter aqui no nosso país, mas é infinidade de nomes que, no primeiro momento, para mim, parecia que apenas seria um nome, mas depois, principalmente olhando agora o devocional que o apóstolo Edmilson escreveu, não é apenas um nome, é uma história. E a história, sim, é porque Deus cuida daquilo que realmente Ele preparou, ou do plano que Ele tem para cada um de nós. Então, o que é que nós podemos entender, ou o que esse trecho nos ensina? Deus vê pessoas, caminhos e histórias com atenção. Aqui a palavra nos mostra que Deus não esquece nem ignora nenhum detalhe da história do seu povo. Sim, Deus não escolhe, não esquece. Cada nome, cada registro e cada geração apontam para o cuidado de Deus. O que parece apenas informação, na verdade, mostra acompanhamento, preservação e propósito. Veja bem, essa frase é importante falar novamente. O que parece apenas informação, na verdade, mostra acompanhamento, preservação e propósito. E como eu comentei para vocês, isso nos ensina exatamente que Deus vê pessoas, vê caminhos e vê histórias com atenção, que os homens muitas vezes não têm. Muitas vezes, pessoal, o problema não é que Deus não veja, é que nós pensamos que certos detalhes da nossa vida não têm valor. E isso o que faz com que, por exemplo, nesse tipo de situação, onde eu posso entender dessa forma, que isso pode confrontar com o meu pensamento. E eu tenho buscado trazer para vocês aqui, ou compartilhar com vocês, o meu entendimento na leitura do devocional, mas trazendo de uma forma mais simples, até para poder ficar mais fácil de entender, principalmente às 5 horas e 21 minutos, 5 horas e 30 minutos. Mas o pensamento errado tem partes da minha história que não tem importância. Isso é o pensamento errado, pessoal. Tem partes da minha história que não tem importância. Tudo da nossa história tem importância para o Pai. E aí, consequentemente, o pensamento certo é: Deus vê cada detalhe da nossa história e nada passa despercebido diante dele. Por quê, pessoal? Vou trazer um exemplo aqui cotidiano, um exemplo do dia a dia, que é como alguém que olha para a sua origem, sua casa, suas lutas ou até suas limitações e pensa que Deus só trabalha nas partes grandes da vida. Mas a palavra de hoje mostra que Deus também trabalha nos detalhes
E como Deus trabalha nos detalhes, vamos ser detalhistas, vamos colocar exatamente o pensamento certo. E o pensamento certo diria, na minha visão, da seguinte forma: Senhor, ajuda-me a lembrar que o teu cuidado alcança até os detalhes da minha história. Porque nós temos condições de fazer uma reflexão de tudo que nós já passamos e vencemos. Isso é importante, eu gosto sempre de enfatizar esse ponto, porque realmente nós, seres humanos, nós costumamos ter uma lembrança maior dos desafios, das lutas, mas não das vitórias e de tudo aquilo que o Pai, com cuidado dele, nos trouxe. Então, pessoal, para fazer um fechamento desse primeiro bloco, uma pergunta. Temos tratado como sem valor partes da nossa vida que Deus conhece e acompanha? Deus conhece todos os detalhes. Deus conhece nós desde a criação. Por isso, o cuidado dele, porque nós somos uma criatura e essa criatura feita por ele com amor, com carinho e principalmente com um propósito imenso. Então, Deus tem preparado grandes coisas para nós. Mas as nossas escolhas ao longo dos dias nos levaram, de repente, para um caminho diferente. Mas Deus, pelo cuidado dele, sempre traz a nós uma reflexão de virmos para o caminho certo. E o caminho certo, até indo para o segundo bloco, primeiro vamos guardar isso no coração, esse primeiro bloco aqui. Vamos seguir. Agora, o texto do segundo bloco nos mostra que Deus preserva identidade e propósito, mesmo em tempos difíceis. Vamos lá. O segundo bloco fala o seguinte: Deus trabalha com cada indivíduo, valorizando sua história e papel na continuidade de seus propósitos. Nos capítulos 8 e 9 do primeiro livro de Crônicas, percebemos o cuidado especial de Deus em preservar os descendentes e o registro daqueles que retornaram do exílio. Ele preserva a identidade e a herança espiritual de seu povo. Mesmo em tempos de dispersão, dificuldades e ameaças. Cada nome listado é um lembrete de que a fidelidade de Deus transcende a história humana e permanece firme nas promessas feitas aos patriarcas. E nesse bloco, no primeiro momento, esse texto mostra que Deus preservou, sim, descendentes, identidades e herança espiritual, mesmo em tempos de dispersão, ameaça e dificuldade, como eu comentei com vocês. Mas o que esse trecho nos ensina? Nos ensina. O que esse trecho nos ensina é o seguinte: aqui a palavra nos ensina que Deus sustenta, sim, Deus sustenta o que pertence a Ele, mesmo em tempos difíceis. O texto mostra que, mesmo em meio à dispersão, ao exílio, à vulnerabilidade, Deus continua preservando seu povo e seus propósitos. Acima de tudo, isso nos fortalece porque mostra que circunstâncias difíceis não anulam a fidelidade do Pai ou de Deus. E o ponto de atenção aqui nesse segundo bloco é que tem fase difícil que não cancela o plano de Deus, só revela ainda mais o cuidado dele. Como eu tenho comentado também, meu entendimento é que algumas situações de dificuldades, de lutas, desafios, elas existem exatamente para que possamos, sim, ser moldado, ser ajustado, ser corrigido de ações, de atitudes e posturas que não vão em linha à vontade do Pai. Então, eu tenho buscado exatamente entender que todas as lutas, todos os desafios, todas as dificuldades que eu passo, têm sim o cuidado de Deus. E quando eu tenho cuidado de Deus, Pai, aonde eu estou errando, o que eu tenho que fazer para corrigir? Porque é essa, a minha visão, principalmente, ou particularmente, o que eu entendo em todas as lutas que nós passamos. Porque, pessoal, nenhuma luta vem por acaso. Nenhuma luta vem somente para ferir. Ela vem, sim, com a visão que nós temos que ter atenção a algumas coisas que efetivamente a gente não fez da forma correta. Por exemplo, o que seria, na minha visão, olhando para esse bloco 2, ou esse segundo bloco? Uma pergunta que eu me confronto, até me pergunto a mim mesmo. Quando passo por tempos difíceis,
Nós achamos que Deus nos esqueceu ou continuo crendo no cuidado dele? Eu fiz essas perguntas em algumas vezes, até não faz muito tempo, aí, por isso eu estou falando que a gente precisa dessa constância, precisa de ter a companhia, nós escolhemos ter a companhia do Pai todos os dias, porque Ele está sempre disponível e disposto por nós. Só que nós temos que ter a mesma, vamos dizer assim, a mesma intenção ou a mesma vontade. Porque quando eu coloquei para vocês aqui que quando passo por tempos difíceis, eu acho que Deus me esqueceu, continuo crendo no cuidado dele, principalmente quando a gente recebe uma informação, e isso pode nos magoar no primeiro momento, e a primeira coisa, a gente pensa que chegou o fim, que acabou, e a gente não para naquele primeiro momento, se isso está acontecendo é porque tem algo que eu tenho que corrigir. E dentro dessa lógica, o que é que eu posso dizer para você? Se eu tive um pensamento errado, ou seja, se eu estou vivendo luta, então Deus se afastou de mim? Não, eu tenho que fazer o pensamento certo. E o pensamento certo é o seguinte: mesmo em tempos difíceis, Deus continua preservando aquilo que faz parte do seu plano. E um exemplo para mim claro é o seguinte: é como alguém que atravessa uma fase de aperto, insegurança ou mudança e começa a pensar que está sozinho. Mas a palavra de hoje mostra que Deus continua observando, protegendo e sustentando. Pessoal, o pensamento certo diria: Senhor, ajuda-me a confiar no teu cuidado, mesmo nas fases difíceis. Como eu coloquei, a palavra cuidado, aqui, na minha visão, não é o cuidado do perigo, não é o cuidado do medo, é o cuidado do amor. Então a frase é assim: Senhor, ajuda-me a confiar no teu cuidado, eu poderia até completar, no teu cuidado de amor, de carinho, de atenção, mesmo nas fases difíceis. Pessoal, esse texto, até aqui, o texto mostrou que Deus vê os detalhes e preserva seu povo em tempos difíceis. Agora, no terceiro bloco, ele vai nos lembrar que cada geração carrega responsabilidade diante do Pai. Então vamos lá, para o terceiro bloco. Esses capítulos também nos ensinam sobre responsabilidades e legado. A obediência, a fidelidade e a dedicação de cada geração têm impacto direto sobre as futuras gerações. A história de Israel nos lembra que cada ação conta e que Deus honra aqueles que o servem com integridade, mesmo que pareçam invisíveis ou pequenos aos olhos humanos. Ele é o Deus que observa, protege e prepara cada detalhe que seu plano seja cumprido. Um ponto até que gostaria de compartilhar com vocês, e analisando esse terceiro bloco, ou seja, nesse bloco, o texto nos mostra que a obediência, fidelidade e dedicação de cada geração tem impacto direto na continuidade da história e no cumprimento do propósito de Deus. Tenho certeza que todos vocês em algum momento vai lembrar de alguma atitude, de alguma postura ou de algum ato dos pais de vocês. Eu entendo que isso traz para a gente uma seguinte linha. Quando nós observamos o que nós somos hoje, sim, tem uma parte daquilo que nós observamos ao longo da nossa vida. Claro, estou falando mais próximo daquelas pessoas que faz parte ou fizeram parte do nosso dia a dia. Mas o Pai, Deus, ele tem sim uma visão não somente para nós hoje atualmente, mas tudo aquilo que nós trouxemos dos nossos antepassados. É claro que nós estamos construindo uma história, porque cada uma das pessoas que vivem ou viveram na Terra tem uma história. E essa história é feita por Deus. Só que nós temos exatamente que olhar esse ponto. Se é feita por Deus, pessoal, ela é maravilhosa, ela é grandiosa e ela é abençoada. Porque olha só, o que esse trecho nos mostrou. O texto nos lembra que cada ação conta. Cada ação conta. E aqui a gente não está falando de ação financeira, é ação de postura. A forma como vivemos, obedecemos e servimos hoje não fica solta no tempo. Por quê? Nossas escolhas têm peso, nossa postura tem impacto. Sim,
Isso nos chama a viver com mais responsabilidade, entendendo que fidelidade não é algo pequeno e que essa parte pede de nós. Ou seja, temos que levar a sério a vida com Deus e o peso das escolhas de hoje. Porque quando eu fiz essa análise desse terceiro bloco, e exatamente buscando ir nesse quadro que nós chamamos de confronto, eu posso trazer para vocês uma atitude que, na minha visão, é errada. É viver como se as minhas escolhas, como se as nossas escolhas espirituais fossem pequenas e sem consequências. Nós, em algum momento da nossa vida, algumas atitudes, algumas escolhas, elas não foram realizadas com cuidado, foram realizadas com um impulso. E é por isso que é importante colocar. O impulso ou as atitudes, elas trazem consequências. E dentro dessas consequências, que todos nós já sofremos ou estamos sofrendo, existe a necessidade de refletirmos e qual seria a atitude certa. A atitude certa, na minha visão, seria viver com consciência, sabendo que cada passo de obediência tem valor diante do Pai. E trago um exemplo do dia a dia, que para facilitar a fixação melhor, é como alguém que decide ajustar a fala, a postura em casa, a vida de oração e o modo de servir e a forma de obedecer a Deus. Pode parecer simples num dia comum, mas isso constrói algo maior que a pessoa imagina. Eu posso dizer por mim o quanto foi e está sendo importante fazer o ajuste da fala. Ontem eu tive uma reunião na minha empresa com o meu chefe, onde ele me deu meu feedback, e eu não vou falar aqui qual o ponto a desenvolver, mas é impressionante que o ponto que ele me vê, que eu tenho que desenvolver, bateu 100% com o ponto, ou com os pontos que eu também entendo que eu tenho a desenvolver. Eu fiquei impressionado, parecia que eu tinha passado uma lista para ele e falar assim, isso aqui é o ponto que eu tenho a melhorar. Pessoal, foi impressionante. Foi impressionante. Eu fiquei assim, falei, Deus do céu, como é que pode? Claro, a convivência, né? Nós estamos trabalhando junto aí praticamente quase 10 anos, e isso é a questão do relacionamento. Olha só, o relacionamento diário faz você reconhecer o outro. Pessoal, isso foi muito forte para mim. Claro, eu passo uma parte do meu dia próximo dele, mas quando eu falo próximo dele, não do lado dele, né? Ele fica na sala dele, eu tenho na minha sala. Tem dia que a gente até não se encontra. Mas foi impressionante quando ele listou lá os pontos. Quando ele falou aqui, eu falei, isso me dá mais uma prova real que o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos sim ter a certeza, a clareza daquilo que o Pai preparou para nós. E aquilo que o Pai dizer, Sandro, você precisa corrigir nisso. Sandro, você precisa corrigir naquilo. E eu vou estar ciente disso, porque o que eu estou sabendo que eu preciso melhorar é o que o Pai também sabe que eu tenho que melhorar. Então, pessoal, nesse caso, a atitude certa seria o quê? Dizer simplesmente, porque tem coisas que a gente até demora a falar, mas tem coisas que a gente importante tocar para vocês. Deus, ajuda-me a viver hoje com mais consciência e mais fidelidade diante de ti. E eu trago essa linha da atitude certa iria porque eu penso assim, se temos vivido de forma consciente ou tratamos nossas escolhas como algo sem peso espiritual. Porque quando eu falo isso, e eu coloquei para vocês um dos ajustes que eu tenho feito na minha vida, é o ajuste do falar. Porque a nossa boca tem um poder e a nossa mente tem outro poder também. Nós aprendemos isso no DPH, né, que é o desafio das primeiras horas, o quanto isso é poderoso. Então, na nossa boca tem que sair bênçãos, mesmo nas dificuldades, mesmo desafios. Pessoal, extremamente importante quando nós falamos algo, trazer como bênção, não como declaração de fim, como declaração de, eu não vou usar esse termo, mas você sabe o que eu estou falando. Temos que ter cuidado. E uma das coisas primeiras que eu percebi que eu tinha que ajustar era a minha forma de falar. Até em uma coisa simples, e eu já compartilhei com vocês, mas vou compartilhar novamente, que talvez algumas pessoas que estão chegando agora
aqui no nosso projeto, elas possam não ter esse conhecimento. Mas uma coisa simples que eu mudei foi mudar uma palavra, não que eu deletei do meu dicionário. Veja que algumas vezes eu comento ela aqui, mas eu troquei o acho por minha opinião, porque o acho dava uma sensação de dúvida. E a minha opinião dá uma sensação de postura firme, segura. E isso mudou a minha forma de ser, principalmente em tratamento com todas as pessoas que lidam comigo. Eu trato todas as pessoas de forma igual, mas a minha mudança em relação à fala ajudou na minha postura, tanto em casa, como na minha vida de oração, como o modo de servir e a forma de obedecer a Deus. Por isso que eu quis trazer esse exemplo aqui no dia a dia. Bom, agora vamos para o último bloco e agora chegamos naquele texto que fecha nos mostrando que Deus honra os que o servem com integridade. Sim, então vamos lá. Último bloco. E esse último bloco vai reforçar que Deus honra aqueles que o servem com integridade, sim, mesmo que pareçam invisíveis aos olhos humanos, e prepara cada detalhe para que seu plano seja cumprido. Então vamos lá. A reflexão espiritual que emerge desses capítulos é melhor, é profunda. Então, repetindo. A reflexão espiritual que emerge desses capítulos é profunda. Nossas escolhas e atitudes hoje têm consequências eternas. Cada passo de fé, cada decisão de obedecer e cada esforço em servir a Deus molda não apenas nossa vida, mas também influencia as próximas gerações. Portanto, valorize sua história, viva com fidelidade e consciência do impacto que sua vida tem no legado que Deus deseja construir através de você. Só posso falar, Pai, eis-me aqui. Porque, o que esse trecho nos ensina? Vale a pena viver de forma íntegra diante do Senhor. O fechamento dessa mensagem, pessoal, nos lembra que Deus honra os que vivem com fidelidade e integridade. Mesmo quando uma pessoa parece pequena aos olhos humanos, Deus vê. Mesmo quando a vida não chama atenção, Deus observa. Mesmo quando ninguém percebe, Deus trabalha. E isso nos consola e também nos chama exatamente vale a pena viver de forma íntegra diante do Senhor. Porque servir a Deus com fidelidade é sem depender de visibilidade. Como eu falei para vocês, Deus vê tudo, inclusive o que nós estamos fazendo aqui, porque Ele está no meio de nós. Então, o que eu posso trazer como confronto, e eu trouxe aqui de uma forma geral, até porque eu percebi que era necessário colocar isso. Primeira pergunta: temos buscado viver com integridade diante de Deus ou temos dependido demais do reconhecimento humano? Uma atitude errada é só valorizar aquilo que aparece e aquilo que recebe aplauso. Uma atitude certa, viver com fidelidade e integridade, sabendo que Deus vê o que os homens não veem. Deus vê internamente dentro de nós. Tem uma, tem uma frase, aproveito uma frase que eu já usei muitas vezes, que eu até brinco com a minha esposa. Eu falei, minha esposa é linda, é maravilhosa, os olhos verdes dela chamam a atenção de todos. Mas eu falei assim, o que é que você viu em mim? Ela falou, não só o externo, mas o que tem interno de você. Eu falei, olha, bem, então, então, foi isso que me conquistou. Mas é exatamente, eu trazendo até um exemplo do dia a dia, né, e é importante, eu trago sempre esses exemplos, porque eu entendo que isso facilita o entendimento, principalmente agora na parte da manhã. É como alguém que continua firme em casa, no trabalho, na oração e no serviço a Deus, mesmo sem destaque. Aos olhos de muitos pode parecer pouco, mas diante de Deus isso tem grande valor. E a atitude certa diria o seguinte: Senhor, eu quero te servir com integridade, mesmo quando ninguém estiver vendo. E eu não estiver vendo, pessoal, eu trago até mais uma vez a gratidão em termos, ou em ter vocês aqui junto comigo, porque esse devocional ele foi construído com vários objetivos. No primeiro momento, já comentei para vocês que o objetivo é que nós possamos dar a mais pessoas, ou muitas pessoas, a oportunidade de ter o contato com a palavra diariamente, e de preferência de manhã. Mas eu sei o quanto isso tem ajudado outras pessoas em horários diferentes.
à tarde, à noite. Tem pessoas ontem que veio falar para mim, Sandro, eu não tenho acompanhado todo dia, porque ela tem uma leitura de outro devocional, mas eu continuo lendo, mesmo com atraso. Aí eu falei, peça a Deus para ajustar a sua agenda. Porque se for da vontade dele, que aquilo que ele está passando para você, através da leitura do nosso devocional, se for realmente a necessidade sua de ver essa informação 2 dias depois, perfeito. Mas sempre peça a Deus que aquilo que você precisa escutar no dia esteja assim no dia. Porque nós, muitas vezes, ajustamos a nossa agenda como se Deus não pudesse fazer isso. Deus faz tudo que nós pedimos com simplicidade, carinho e principalmente com lealdade. E aproveito e faço mais um testemunho antes da gente ir para o fechamento devocional. Ontem, uma pessoa que também pertence a esse grupo, ela fez o seguinte comentário, exatamente em cima da agenda, porque ela comentou que ela tinha dificuldade de fazer os ajustes na agenda dela, que estava muito conturbada, e algumas vezes ela não conseguia nos acompanhar. E naquele dia ela tinha um compromisso conosco e ela pediu a Deus ajuste de agenda. Ela falou, Sandro, foi impressionante. Eu concluí tudo 15 minutos antes. Falei, Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso e Deus consegue sim fazer todos os ajustes que nós necessitamos. Aqui muitas vezes a gente não percebe essa todo ou tudo aquilo que Deus faz. Então, para o nosso fechamento devocional e trazendo essa mensagem central no dia 15, pessoal, olha só. Deus vê, sim, e acompanha cada detalhe da nossa história. Deus preserva a identidade e propósito, mesmo em tempos difíceis. E cada ação e cada escolha tem um peso diante dele. Deus honra os que o servem com integridade. Essa, para mim, foi uma das frases mais importantes do dia de hoje. Porque isso traz logo depois a frase que eu simplesmente deixei aqui anotado. O cuidado de Deus prepara o caminho para que seu plano se cumpra. O plano do Pai, para que ele se cumpra, tem o cuidado dele. E quando temos o cuidado dele, porque o plano dele somos nós. Então, pessoal, isso é muito importante. E eu trago agora numa linha de raciocínio dos 4 blocos. Eu também tenho elogiado, vamos dizer assim, esse bloco, porque eu percebo que tudo que nós falamos, nós trazemos em uma frase só. Olha só. No bloco 1, vimos que Deus vê cada detalhe da história. Já no bloco 2, vimos que ele preserva seu povo, mesmo em tempos difíceis. E o bloco 3, ou o terceiro bloco, vimos que nossas escolhas têm peso diante dele. E o último falou o seguinte: vimos que Deus honra os que o servem com integridade. Por que isso é importante? Porque levando ou trazendo para a aplicação prática final, confie no cuidado do Pai, mesmo em tempos difíceis. Viva com fidelidade, sabendo que cada passo de obediência conta. Conta mesmo, pessoal. E se conta, podemos trazer até uma simples oração, que eu sempre gosto de compartilhar aqui na tela para vocês. É o seguinte: Senhor, ajuda-nos a viver com fidelidade, integridade e confiança no teu cuidado. E o cuidado, pessoal, antes da gente ir para a oração de encerramento, como eu tenho falado para vocês, eu tenho buscado ter mais atenção a algumas frases, e é claro, essas frases eu busco analisar no que essa frase vai de confronto com aquilo que eu estou fazendo ou que eu não estou fazendo. E por que eu quis colocar dessa forma? Porque o cuidado, na primeira abordagem que eu vi muitas vezes o cuidado, nesse texto vocês percebem quantas vezes a gente lê o cuidado, mas quando eu percebi, quando eu entendi, quando eu tive a certeza que o cuidado é aquilo que Deus está nos entregando, é o cuidado e amor que Ele tem, eu agradeci. Falei, Pai, obrigado. Obrigado porque realmente é maravilhoso sentir o teu amor, saber do teu carinho e do teu cuidado. Então vamos lá agora para a nossa oração de encerramento, agradecendo ao Pai, para aqueles que puderem fechar os olhos e mais uma vez, pessoal, agradecer sim esse momento de qualidade. Então, Pai, obrigado pela tua palavra nesta manhã, obrigado porque o Senhor vê cada detalhe da nossa história, preserva aquilo que pertence a ti, Senhor, e continua cuidando de nós mesmo em tempos difíceis.
Perdoa-nos pelas vezes que desprezamos o valor da tua fidelidade, Pai. Tratamos nossas escolhas como algo pequeno ou buscamos mais reconhecimento do que integridade contigo. Hoje nós te pedimos, dá-nos um coração firme, consciente e que nós possamos, sim, nas nossas escolhas, ver a tua fidelidade, para que possamos te servir com sinceridade, Pai. Que nesse dia a tua presença nos acompanhe e que a nossa vida mostre nas coisas simples que confiamos no Senhor. Confiamos no teu cuidado e queremos te honrar de verdade. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos aqui para o desfecho final, mais uma vez agradecendo a todos e a todas. E, pessoal, como eu comentei, né? Ontem nós falamos muito de constância. Constância foi maravilhoso, saber que nós somos constantes. E mesmo nas oscilações, nós voltamos para a constância. E hoje foi o cuidado. E mais uma, quando eu falo mais uma vez, né, é porque é importante citar isso para vocês, né, que Deus nos mostra, através de pessoas, o cuidado dele. E quando, essa questão do feedback com o meu chefe foi algo assim que eu só não dei a risada porque ele poderia falar, o que está acontecendo? Eu falei alguma coisa errada, mas por dentro eu estava muito feliz em saber que os pontos de ajuste que eu tenho que fazer é também perceptível por outra pessoa que me conhece, certo? E ele só fechou com uma única palavra, uma única frase. Falou, Sandro, tem coisas que realmente a gente só faz quando a gente confia em outra pessoa que chega e fala para ela. Eu falei assim, sim. Eu até dei o exemplo de que uma mudança que ele fez na empresa, ele falou assim, essa mudança foi necessária, mas eu vi como você recebeu de uma forma leve. Eu falei, de uma forma leve porque eu confio em você. E eu sei que aquilo que você tem falado para mim é para o meu crescimento. E é isso. Deus, nosso Pai, tudo que Ele tem feito por nós, pessoal, é por nosso crescimento. E é isso que eu gostaria de deixar aqui como finalização desse dia, que vai ser um dia abençoado, eu tenho certeza disso. E amanhã, quinta-feira, dia 16 de abril, estaremos aqui no 86º dia. Obrigado e até amanhã. Bom dia, até amanhã. Até. Bom dia.